Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se você chegou até este vídeo, fique até o final, pois o Senhor vai falar com você neste momento. O Senhor tem uma palavra para entregar a você neste momento. Ele fez queimar uma palavra no meu coração, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 34 em diante, que diz assim: Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por causa de mim e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Amém. E eu quero trazer uma reflexão para você hoje. Até onde nós estamos dispostos a ir, a abrir mão das nossas vontades, a abrir mão dos nossos desejos para seguir a Cristo. Até onde, de fato, verdadeiramente, nós estamos dispostos a largar tudo, a deixar aquilo que muitas vezes nos satisfaz, a deixar aquilo que muitas vezes vai nos trazer um momento de prazer e de alegria neste mundo, para seguir a Cristo, abrindo mão do nosso interesse, abrindo mão da nossa vontade por amor de Cristo. Em outras traduções, a minha tradução aqui é NTLH, uma versão mais fácil de ser entendida, na minha opinião. Mas em outras versões, como a Almeida Corrigida, Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quer ser seguidor de Jesus, quem quer seguir a Cristo, quem quer ser seu discípulo, precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Aleluia. Mas até que ponto nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz para seguir a Cristo? Até que ponto nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos para seguir a Cristo? E o Senhor me fez refletir com essa palavra. Muitas das vezes nós no secreto juramos amor ao Senhor, juramos que entregaremos tudo por Ele, mas na hora H, na hora de ser posto ali à prova, na hora que nós deveremos agir com atitude coerente com aquilo que nós prometemos ao Senhor, nós falhamos. Muitas vezes eu mesmo, irmão, quantas vezes a gente pede algo ao Senhor e fala que se Deus nos der, a gente vai devolver, se Deus nos der, a gente vai abençoar a obra. E muitas vezes eu falo aqui de valores, irmão, e a gente na hora H, quando Deus entrega, a gente não pensa em primeiro lugar no reino. A gente simplesmente esquece de Cristo e coloca os nossos interesses em primeiro lugar. E essa palavra fala disso. Quem quer seguidor de Cristo precisa negar a si mesmo para fazer a vontade de Cristo. E com essa palavra eu quero te fazer essa pergunta: será mesmo que você está disposto a seguir a Cristo? Será mesmo que você está disposto a fazer publicamente aquilo que você tem jurado no secreto para o Senhor? Aleluia. Porque é muito fácil a gente no secreto, na presença maravilhosa do Senhor Jesus, a gente jurar amor, a gente jurar que vai entregar, a gente pedir e falar que vai devolver ao Senhor. Mas na hora H, quando Deus dá, na hora H da gente fazer realmente aquilo que prometemos, a gente falha. Então eu quero trazer essa reflexão para os irmãos, para você que está assistindo esse vídeo. É preciso renúncia, é preciso negar muitas vezes a nossa vontade. Eu, por experiência própria, 5 anos eu retornei à presença do Senhor, já fui um filho pródigo. E na caminhada cristã eu percebo que para seguir a Jesus, eu preciso estar disposta a abrir mão das minhas vontades. E muitas vezes são até vontades genuínas, vontades que aos meus olhos parecem boas, vontades que aos meus olhos vão me fazer prosperar. A minha vontade, às vezes, os meus olhos vão me fazer subir aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não. Deixa eu te contar uma experiência. Certo tempo atrás, meu sonho era abrir uma lanchonete. Eu sempre trabalhei nesse ramo de comida, de lanchonete, restaurante, e aquilo foi nutrir um sonho no meu coração. E eu queria abrir uma lanchonete. E eu abri esta lanchonete aqui no meu bairro. Eu fiz uma sociedade e abri. Só que naquele momento, eu tinha pouco tempo que tinha retornado ao Senhor, Deus me fazia um chamado, Ele me chamava para pregar a sua palavra. Ele me chamava para pregar o Evangelho.
Só que eu, na minha vontade do meu coração, eu estava querendo seguir por outro caminho. Eu queria abrir uma lanchonete, eu queria prosperar, eu queria lucrar. E eu achava na minha cabeça que eu ajudaria a obra ofertando, que eu ajudaria a obra injetando dinheiro, recurso ali para ajudar os missionários, recurso para ajudar a igreja. Mas na verdade o Senhor estava me chamando para que eu fosse pessoalmente pregar a sua palavra, o seu evangelho. E naquele momento ali eu tentei, mas era como se tivesse uma parede muito forte na minha frente que não me deixava romper no negócio, que não permitia com que eu viesse a romper com aquele meu sonho, com aquele meu desejo, que aos meus olhos parecia certo, que aos meus olhos ia me dar lucro, ia me dar dinheiro e eu poderia investir no reino, mas aos olhos de Deus aquela não era a vontade para mim, porque Deus não queria que eu apenas investisse no reino, Deus queria que eu fosse pessoalmente pregar a sua palavra, Deus queria usar a minha vida para pregar a sua palavra. É claro, tem irmãos, tem cristãos que vão ser usados como financiadores da obra de Deus, mas isso vai de cada chamado, e esse para mim, Deus falava no meu coração que não era ali que Deus me queria, mas eu mesmo assim teimava em seguir o desejo do meu coração, e eu teimava e eu ia, cada vez eu me enrolava mais e mais, e Deus falando comigo no secreto que aquela não era a vontade dele, porque aquilo iria roubar o meu coração, aquele trabalho de lanchonete, aquele negócio iria roubar o meu coração, iria roubar o meu tempo, e eu não me dedicaria à pregação do evangelho como estou aqui agora no YouTube. Então, meu irmão, essa palavra aqui no Evangelho de Marcos nos diz, nós devemos negar a si mesmo. Muitas vezes a vontade que nós temos para a nossa vida não é a vontade de Deus para nós. Talvez você ache que Deus vai frustrar os teus sonhos porque a sua vontade é melhor do que a de Deus, mas não. A vontade do Senhor para a nossa vida é muito mais excelente do que a nossa. A vontade de Deus para a nossa vida é muito mais excelente do que qualquer sonho que a gente possa imaginar na nossa mente. Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para ir fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele tem planos maiores, melhores, excelentes, muito mais do que os nossos. Aos meus olhos, aquela lanchonete seria o excelente para mim, mas aos olhos de Deus não. O excelente para mim era eu ganhar almas para o reino dele. Porque aquilo de mais precioso que Deus pode te entregar nesta terra aqui são almas para você cuidar. E talvez com esse vídeo Deus esteja te fazendo este chamado, esteja te lembrando de que Ele te chamou para ganhar almas, que Ele te chamou para cuidar de almas. E talvez você, como eu, esteja dando de cara no muro, tentando romper com uma coisa que não rompe, porque Deus já falou com você que Ele tem um chamado para você na obra, para evangelizar, para ser missionário, para cuidar de almas, querido. E almas são coisas eternas, é uma coisa que não passa, essas coisas deste mundo vão passar, lanchonete, emprego, trabalho, tudo isso vai ficar por aqui, mas almas são eternas, almas vão ficar para sempre. E que alegria a gente poder chegar um dia na eternidade e ver que a gente colaborou com o plano perfeito de Deus, com o plano de salvação, que nós fomos o instrumento qual Deus usou para levar salvação para as almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E neste momento, com esta passagem, eu lembrei que a vontade de Deus é muito mais excelente do que a minha e que eu preciso abrir mão da minha vontade, negar a mim mesmo para seguir a Cristo. Porque senão, meu irmão, não é possível viver o chamado de Deus quando eu coloco meus interesses, quando eu coloco as minhas vontades, meus desejos, meus prazeres acima do reino de Deus. Eu não estou apto para ser seguidor de Cristo. Tenha isso em mente, ser escolhido por Deus é uma grande honra, falar do seu santo nome é uma grande honra, falar de Jesus, falar do seu amor, falar do evangelho é uma grande honra, honra tal que os anjos gostariam de ter, mas foi dada a nós seres humanos, aleluia. E se Deus te chamou, não resista ao chamado do Senhor, vai, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Aleluia. E aqui eu deixo essa reflexão para você. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe você e sua casa, tudo que leva o seu nome, te sustente e que Ele te leve muito mais longe na pregação do Evangelho, na sua obra. Aleluia.